Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a sessão, convido a vereadora Cátia para a segunda secretaria e o vereador Jeová para fazer a leitura da mensagem bíblica. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dere esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para seres glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mateus 6, versículo do 1 ao 3. Passamos à leitura da ata pela segunda secretária, a vereadora Cátia Carvalho. Bom dia a todos. Ata da 80ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 19 dias do mês de agosto de 2019, às 10 horas, no plenário do Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelos vice-presidentes Rogério de César Santiago, pelo secretário primeira interina Ralessa Freire, segundo Gustavo Negócio, além dos demais edis, Abdene Tiana, Alexandre da Conceição, Ana Michele, Antônio Tiago, Carlos Alberto, Fativan Alves, Ramito Radimar, Quito de Brito, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Manuel Diniz, Paulo Barbosa, Raimunda Nilda, Vandima Maria de Oliveira e o senhor presidente, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Jeová Alves para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 1 do livro de Jó. A ata da 72ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente constou de mensagem 017/2019 do Poder Executivo, projeto de lei 093 do Poder Legislativo, projeto de lei 099 do Poder Municipal Legislativo, projeto de lei 102, também do Poder Executivo, projeto de decreto legislativo 051/2019, projeto de decreto legislativo 052, moção de pesar 020 de 2019, indicações 895/2019 e 896, de autoria do vereador Rogério, 869 e 871, da vereadora Raimunda Nilda, indicações 890 e 898, do vereador Carlos Alberto, indicações 906 e 907, da vereadora Ralessa Freire, indicações 909 e 990 e 901, do vereador Irani Guedes, e indicação 889, do vereador Abdene, indicações 866 e 885, do vereador Antônio Tiago, ofício 308/2019, de autoria do Gabinete Civil. A vereadora Ralessa, primeira secretária, fez a verificação do quórum e informou que o expediente foi lido. O presidente Irani Guedes saudou a todos os presentes e informou que haverá 2 sessões em virtude da realização do evento Agosto Lilás, que se realizará nos dias 20 e 21 de agosto, na terça e quarta-feira. E convidou a vereadora Cátia Carvalho a ocupar a tribuna. A mesma iniciou seu pronunciamento, saudando a todos. Em seguida, prestou condolências e se solidarizou com a Isalva Cruz, mãe do ex-vereador Homero Greque. Prosseguindo, a vereadora Cátia esclareceu sobre as obras do saneamento do município de Parnamirim e relatou os bairros que já foram realizadas as obras e os bairros que serão concluídos o serviço. Continuando, a vereadora Cátia relembrou os inúmeros benefícios para a população de Parnamirim,
com a conclusão de obras de saneamento e explicou sobre a contrapartida entre a CAERN e a Prefeitura de Parnamirim. Foi concedida uma parte ao vereador Gustavo, o mesmo parabenizou a vereadora pelo tema abordado, em seguida relembrou a importância do saneamento e afirmou que observou algumas ruas que foram concluídos os serviços e identificou que seria necessário um zelo maior no fechamento dos buracos e nivelamento do asfalto. O vereador Gustavo encerrou sua parte, expressando seus sentimentos ao falecimento da senhora Rizal. Prestou condolências à família. A vereadora Cátia agradeceu a parte, esclareceu sobre o pagamento das diárias operacionais dos policiais militares e afirmou que tem tentado identificar uma solução e comentou que está estudando como realizado o pagamento no estado do Ceará. Foi concedida uma parte à vereadora Fátima Alves, a mesma iniciou sua parte expressando sua opinião sobre as obras de saneamento e em seguida solicitou informações sobre o trabalho correto do escritório de fiscalização de saneamento. Continuando, a vereadora Cátia afirmou que discorda das palavras da vereadora Fátima por se tratar de inverdades. Em seguida, fez esclarecimentos sobre o trabalho realizado no escritório de fiscalização das obras de saneamento e os prazos estabelecidos e cumpridos na realização de tais serviços. A vereadora Cátia relembrou os recursos que foram destinados para a obra de saneamento e encerrou seu pronunciamento parabenizando o prefeito. O presidente Irani Guedes passou a ordem do dia, colocando em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei 031/2009 do Poder Legislativo, a vereadora Vandilma de Oliveira, que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Continuando, foi colocada em discussão e única votação a moção de congratulação 014 do Poder Legislativo, vereador Antônio Tiago, que foi aprovado por todos. O presidente Irani Guedes informou que será realizado o evento do Agosto Lilás nas dependências da Câmara Municipal nos dias 20 e 21 de agosto. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna, nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra logo em seguida, após 5 minutos. Para constar, Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário, fez lavrar a ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Doutor Mário Medeiros, 19 de agosto de 2019, Irani Guedes, presidente, Rogério Santiago, vice-presidente, Raleissa Freire, primeira secretária interina, e Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária, Vandilma Oliveira. Bom dia a cada um e a todos. Fazendo a verificação do quórum, senhor presidente. Presentes nesta sessão, vereador Geo Alves, vereador Manuel Diniz, vereador Abidene Salustiano, vereador Betinho da Mala, vereadora Ana Michele, vereador Binho de Ambrósio, vereadora Cátia Pires, presidente desta casa, vereador Irani Guedes, vereadora Vandilma Oliveira e vereadora Nilda Cruz. O expediente do dia consta de vetos, mensagens, projetos de leis, requerimentos, indicações e correspondências. Veto integral, a redação final número 039/2019, oriunda do projeto de lei número 032/2019, que dispõe sobre o parcelamento de débitos não tributáveis no âmbito do município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira. Mensagem número 20, de 28 de agosto de 2019. A Sua Excelência, o senhor Irani Guedes de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Senhor presidente, tenho a honra de submeter à apreciação da Câmara Municipal o projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA, para 2020, conforme determina o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar número 101, de 5 de maio de 2000,
Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do município. Esta proposta orçamentária foi elaborada com a participação de todos os sistemas operacionais deste governo municipal, sendo nela apresentados os programas prioritários de cada órgão unidade orçamentária, com base nos objetivos gerais e diretrizes desta administração. A memória e a metodologia de cálculos utilizados na estimativa da Receita Municipal para 2020 foram elaboradas com base em diversos fatores, tendo em vista o momento da grave crise econômica que o país atravessa, os quais refletiram diretamente na previsão de arrecadação. A previsão do PIB nacional está inclusa em um cenário de baixo crescimento, ou seja, PIB 1,0%. A fixação da despesa foi baseada nos atuais índices inflacionários previstos para 2020, índices estes que foram levados em conta na fixação do custeio e uma redução nas despesas com investimentos, com o intuito de manter o equilíbrio das contas para o exercício seguinte. O orçamento total está previsto em R$ 544.534.256, assim distribuídos. Receitas correntes, R$ 516.059.256, representando o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimonial, de serviços e transferências correntes e demais receitas correntes. Receitas de capital, R$ 28.375.000, referentes a transferências de recursos destinados a investimentos específicos, com despesas com urbanização da orla marítima e de comunidades, pavimentação viária de ruas capitais, e principalmente com saneamento do município. A sociedade apontam hoje para um modelo de desenvolvimento socialmente justo, apoiado no crescimento socioeconômico distributivo, sustentável, integrado e integrador, que fortaleça as atividades produtivas, as potencialidades locais e, ao mesmo tempo, descortine novas possibilidades e perspectivas de geração de emprego e renda, destacando-se, sobretudo, o papel das pequenas e microempresas. É necessário, portanto, articular os agentes produtivos e reconhecer o cidadão como sujeito do desenvolvimento, como protagonista das políticas públicas, senhor de seu destino. A implementação deste projeto não é tarefa simples, que se possa restringir a ações isoladas ou improvisadas. Requer a organicidade de um conjunto de esforços articulados, planejados e coordenados, resultando em ações decididas e eficazes. Neste contexto, situa-se a presente linha de trabalho, que se propõe sistematizar e instrumentar o planejamento deste governo municipal para o exercício de 2019, de acordo com as estratégias e diretrizes a seguir formuladas. A. Objetivos estratégicos. Crescimento da base econômica, melhoria da qualidade de vida, gestão pública transparente e eficiente, conservação e uso racional dos recursos naturais. B. Diretrizes de ação. Aumento da eficiência do gasto público com ênfase na redução dos desperdícios e paralelismos e no aumento de qualidade e da produtividade dos serviços públicos municipais. Capacitação, qualificação e valorização dos servidores municipais. Aproveitamento das potencialidades locais com uso racional e sustentável dos recursos. Fortalecimento e ampliação da base infraestrutural econômica. Melhoria profissional com ênfase na formação e qualificação da mão de obra. Melhoria educacional com ênfase na educação básica. Ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, melhoria das condições habitacionais, de saneamento, cultura e lazer, universalização do ensino fundamental através da melhoria da infraestrutura, equipamentos do sistema educacional associada à capacitação e valorização dos professores, criar condições para as melhorias dos níveis de qualificação da população, preparando-a para ingresso ou mudança de ocupação no mercado de trabalho,
contribuir para elevar o padrão de qualidade de vida da população através do acesso à habitação e da melhoria das condições de moradia. Promover a industrialização do município através do processo dinâmico de crescimento e incentivos com ênfase especial em pequenas e microempresas. Reforma e melhoria dos espaços educacionais, culturais e de lazer para melhor absorver e desenvolver as ações demandadas pela população. Garantir um efetivo atendimento de saúde hospitalar e ambulatorial de modo a contribuir com a redução dos índices de mortalidade e morbidade, melhorando a saúde e elevando a expectativa de vida da população. Diante do exposto e tendo em vista a importância da implementação das políticas públicas inerentes a este projeto de lei para o desenvolvimento deste município, reafirmamos o nosso compromisso com uma administração transparente, voltada para a inclusão social e o respeito ao cidadão e ao meio ambiente, reiterando a Vossa Excelência e demais vereadores nossa admiração e respeito. Atenciosamente, Rosana Taveira da Cunha, prefeito. Projeto de lei número 106 de 2019, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal de Parnamirim, na internet e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago Cartacho. Projeto de lei número 110/2019, dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos estabelecidos no município que revendem combustíveis adulterados e da outras providências no âmbito do município de Parnamirim. Projeto de lei número 111/2019, estima receita e fixa despesa do município de Parnamirim para o exercício de 2020 e determina outras providências. Requerimento legislativo número 5/2019, requer ouvido plenário a realização de uma audiência pública para debater a temática, o novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Requerimento legislativo número 119/2009, requer em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno desta Casa de Leis, autorização para realizar uma audiência pública para discutir a construção da legislação que regulamentará as feiras livres do município de Parnamirim com data a definir. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Indicação número 947/2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 646/2018, de sua autoria, ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Assistência Social, que una esforços para implantação de um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, no bairro de Nova Esperança, neste município. Indicação número 953/2019. Tiago Cartacho, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Extensiva Secretaria de Obras Públicas o serviço de máquina para a terraplanagem para nivelar o local e, posteriormente, a pavimentar o método Bripá na rua José Nogueira Filho, no bairro de Nova Esperança. Indicação número 954/2019. Tiago Cartacho, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Extensivo
à Secretaria de Obras Públicas o serviço de máquina para terraplanagem, para nivelar e posteriormente pavimentar por método Bripar a rua Sandoval Martins de Paiva, ao lado do condomínio Esplanada do Jardim 2, localizada no bairro Parque das Nações. A indicação de número 961/2019, Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, extensiva Secretaria de Assistência Social, que unam esforços para que seja disponibilizado um ônibus escolar para o transporte dos usuários do Centro de Convivência e Aconchego no bairro Rosa dos Ventos, destinado a atender a demanda de crianças, adolescentes e jovens assistidas pelo Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos encaminhado pelo CRAS de Vale do Sol e o CRAS de Rosa dos Ventos. Indicação número 951/2019. Bínio de Ambrósio, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo extensiva Secretaria de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana a construção de um abrigo de passageiro, parada de ônibus na rua Rio Nilo, no Parque Industrial, bairro de Emaús, neste município. A indicação número 952/2019. Bínio de Ambrósio, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal extensivo, a Secretaria de Trânsito, Transportes e Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, a construção de um abrigo de passageiros na rua Aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Aeroporto, no bairro de Emaús. Indicação número 965/2019. Rogério César Santiago, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, que seja realizada a limpeza e manutenção das galerias de águas pluviais Bocas de Lobo, situada na rua Saturnino da Rocha Laranjeira, no bairro de Passagem de Areia. Indicação número 966/2019. Rogério César Santiago, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal extensivo à Secretaria de Serviços Urbanos que seja realizada a substituição das lâmpadas convencionais da rua Mendes Sá, localizado no bairro de Passagem de Areia, para lâmpadas de LED. Indicação número 972/2019. Ralessa Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana que imponham esforços no sentido de que seja implantado um abrigo para passageiro, parada de ônibus na rua Oscar Ramalho de Farias, localizada em frente ao residencial Aquarela, no bairro de Rosa dos Ventos. Indicação número 960/2019. Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao Executivo extensiva Secretaria de Serviços Urbanos a solicitação da substituição das lâmpadas de baixa potência por lâmpadas brancas de alta potência e braços de postes mais longos na rua José Pinto Filho, situado no bairro de Monte Castelo. Indicação número 959/2019. Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, a solicitação, a substituição das lâmpadas de baixa potência por lâmpadas brancas de alta potência e braços de poste mais longo na rua Cândido Martins dos Santos, situado no bairro de Rosa dos Ventos. Ofício número 326/2019, Parnamirim, 26 de agosto de 2019. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, através de Vossa Excelência, as razões de veto à redação final número 039 de 2019. Sem mais para o momento, renova Vossa Excelência protestos de elevado apreço e consideração.
extensiva aos demais ilustres membros dessa Câmara Municipal de Parnamirim. Atenciosamente, Rosana Taveira da Cunha, prefeito. Ofício número 329, 2019, Parnamirim, Rio Grande do Norte, 28 de agosto de 2019. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, tenho a honra de encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa a mensagem de número 020/2019, que estima a receita e fixa as despesas do município de Parnamirim para o exercício de 2020 e determina outras providências. Sem mais para o momento, renova a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e consideração, extensiva aos demais ilustres membros dessa Câmara Municipal de Parnamirim. Respeitosamente, Rosana Taveira da Cunha, prefeito. Registrando em plenário a presença dos vereadores Paulão Júnior, Ítalo Siqueira e Betinho da Mala. Senhor presidente, o expediente foi devidamente lido. Bom dia a todos e a todas. Para esta sessão de hoje temos apenas a vereadora Ana Michele para fazer uso da tribuna, o qual eu convido para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, antes de mais nada, uma boa semana a todos, iluminada, que Deus nos abençoe, nos proteja e que nós sejamos realmente canal de bênçãos, para, não só para nosso crescimento, nosso aprendizado, mas principalmente para o nosso semelhante. Por falar em crescimento e aprendizado, não poderia deixar de ocupar a tribuna hoje para agradecer. Agradecer, professora Nilda, porque Deus nos oportuniza e muitas vezes não, a maioria das vezes nós somos surpreendidas, porque Deus é Deus de surpresa, e Ele cada vez mais nos abençoa e a gente muitas vezes esquece de agradecer. Eu quero agradecer que nós vivemos num momento muito emocionante, muito profundo, muito marcante na história de Parnamirim, na nossa história. Houve a primeira formatura, colação de grau, das primeiras turmas da Uninasal de Parnamirim. Ou seja, uma faculdade que se instalou em Parnamirim, independente de rótulos, senhor presidente, porque foi o curso de enfermagem, foi da nossa área, e foram as primeiras turmas da história de Parnamirim. E aí nós tivemos lá, o privilégio de estar presente. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os novos enfermeiros e enfermeiras, que foram formados no nosso município, professora Nilda. Da mesma forma, do mesmo modo, também participamos, inclusive fiquei muito feliz, eu e a professora Nilda, nós nos encontramos lá como professoras, e nós também participamos de uma turma, duas turmas que também colaram grau de Parnamirim, do curso técnico de enfermagem, do Instituto de Ensino e Cultura, do IEC, instituições que na época, tanto a NASAL, na graduação, como técnico, também nós somos professora, e aí nós ficamos muito felizes, encontramos lá a professora Nilda na formatura. Quero dizer e também parabenizar os técnicos e técnicas de enfermagem formados no solo de Parnamirim. Isso é muito importante colocar, vereador Abdene, porque nós temos instituições de ensino de diversas matizes, inclusive técnicas de graduação, que valoriza bem o nosso município, oportuniza os nossos jovens. Os jovens hoje estão excluídos, em busca de oportunidades, em busca de espaço, e aí muitas vezes com tantas decepções, quadros terríveis de depressão, que eu já entro no meu segundo tema, que é exatamente o primeiro dia útil hoje do nosso mês de setembro, o Setembro Amarelo, Nós saímos do nosso agosto lilás, graças a Deus, com um balanço extremamente positivo. E aí, senhor presidente, a gente ocupa essa tribuna também já puxando para essa pauta do Setembro Amarelo. Nós temos certeza absoluta que esse Poder Legislativo também está atento para todas as pautas
a gente já andou pesquisando, vendo aí, população de Parnamirim, que já existem leis aqui no município, né, de colegas vereadores e vereadoras. A professora Vandilma aí também muito forte, como presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, que é uma temática que perpassa todas essas políticas públicas, né, Nilda? Professora Nilda, perpassa todas essas políticas. Por quê? Por que as pessoas estão cometendo suicídio? Por que os números cada vez mais aumentam? Por que essa busca constante do ser humano? E aí a gente se questiona, vereador Jeová, a gente busca o quê? O que é que nós buscamos? Será que a gente busca riqueza, poder, dinheiro, espaço, status? Ou a gente busca ser feliz, Abdene? Ou a gente busca realmente ser digno, a gente busca realmente amar? Por que as pessoas chegam e se questionam? Claro que a subjetividade humana, né, os valores de cada um, mas tantos profissionais, Abdene, hoje, inclusive da saúde, estão cometendo suicídio. Isso é pesquisa, isso é inclusive da enfermagem. Alguns profissionais da enfermagem, técnicos, enfermeiros, estão cometendo suicídio. E uma coisa, Nilda, que chama atenção é que os profissionais de saúde, muitas vezes eles trabalham, dentre outras áreas, presidente Irani Guedes, nossa profissão, as pessoas estão cometendo suicídio com muita frequência. Está havendo uma pesquisa na Universidade Federal exatamente sobre a questão do suicídio no Rio Grande do Norte, em relação aos profissionais de saúde, especialmente da enfermagem e outras categorias também profissionais. Outra coisa que chama atenção, que esse dado, gente, essa pauta é muito importante, porque, olha só, antes se discutia apenas as políticas, principalmente as políticas de saúde, de educação, de assistência social. Mas aí hoje nós estamos discutindo, gente, o extermínio da juventude. Vocês já pararam para pensar nisso como representantes do povo? Como isso é grave, pastor Alex? O senhor traz aqui também uma pauta importantíssima da audiência pública, da questão da drogadição, da dependência química. Hoje a gente discute o extermínio da juventude, os jovens sendo assassinados pelo tráfico. A gente discute os jovens que são assassinados por causa da violência. Mas a gente chegou num lado estarrecedor em relação às psicopatologias. Uma parte, vereadora. Com certeza, professora Vandilma, em relação às psicopatologias, à depressão, síndrome do pânico e tantos agravos e problemas de saúde. Gente, você é assim bem brutal e você bem real e bem direta. As pessoas estão se matando. E em Parnamirim não é diferente. E o que os números dizem é que os jovens cada vez mais estão cometendo suicídio, além de automutilação. Estou vindo agora com muita satisfação de um evento no centro administrativo, lá no auditório Clênio, exatamente a abertura da programação de Parnamirim, do executivo de Parnamirim, coordenado pela Secretaria de Saúde de uma forma muito competente, trouxe lá já a programação, hoje abriu inclusive com muitos profissionais, gestores, a rede de atenção básica, os CAPs, o CIP. Gente, o CIP é um destaque para Parnamirim, o Centro de Atenção Psicossocial, onde existem profissionais psiquiatras, profissionais psicólogos, rodas de conversa, abordagem, acolhimento. Mas o que a gente identifica no nosso município, que não é diferente da realidade do estado e do país, é um consumo exacerbado de psicotrópico, o dito remédio controlado. Que as pessoas pensam que é muito fácil tomar 200 comprimidos de Rivotril e resolver seu problema no mês. E não é assim. Nós estamos aí com outras pautas, como as práticas integrativas e complementares no SUS, e tantas e outras ações, inclusive de fortalecimento da atenção básica. Presidente, essa pauta é muito e de extrema relevância, de muita importância. E aí existe eu não diria contradição, mas existem pesquisas que mostram, uma abordagem técnica que mostra, que quando esses dados são divulgados, há um estímulo à prática do suicídio. Mas, professora Nilda, eu vou dizer uma coisa, pastor Alex, vou dizer algo muito sério. Os números não são divulgados com esse aspecto, em relação a esse aspecto que nós colocamos, mas a cada dia vem aumentando. E o nosso estado, que se destacou, infelizmente, com aquela situação da ponte Newton Navarro e aquelas intervenções que lá tem, vereador Binho, não é só lá não, inclusive, lá não tem só natalense não, viu?
Lá existem casos, como a gente já acompanhou, de parnamirinenses. Hoje, quem está agora palestrando, quem é o conferencista, é o professor pós-doutor Francisco Arnoldo, que inclusive é o coordenador do nosso grupo de pesquisa da Universidade Federal de Saúde Mental e Coletiva. Está aqui em Parnamirim, fiquei muito feliz, nosso professor aqui no solo parnamirinense, trazendo a expertise, trazendo as pesquisas, trazendo os dados numéricos, trazendo toda uma abordagem, desde Freud a grandes pensadores, de Sócrates a Freud, em relação ao comportamento humano, em relação à questão do suicídio. E aí vem um desafio para esta Casa Legislativa, professora Wandilma, a senhora, inclusive, nós, eu, professora Nilda, mas a senhora como presidente da Comissão de Saúde, de Educação e Assistência Social, neste momento, especialmente a de Saúde. Falo aqui não só como gestor, como mulher, como professora, como representante do povo, mas como também, obviamente, profissional de saúde. Nós não podemos calar, professora Wandilma. A exemplo do Agosto Lilás, a exemplo do Outubro Rosa, a exemplo de tantas e tantas pautas que esta casa mostra ao povo de Parnamirim, a sua união e o seu olhar. Sei que Vossa Excelência vem desenvolvendo essa pauta, mas nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos unir, quanto Comissão de Saúde, quanto vereadores, quanto Casa Legislativa, para que nós possamos realmente não só trabalhar, mas intervir em relação à legislação, em relação ao orçamento, em relação aos atendimentos, em relação à articulação, fortalecimento da rede. Gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. Se nós pararmos para pesquisar os dados, o histórico, a situação do suicídio em Parnamirim e no Rio Grande do Norte e no país, e no mundo, porque é um problema de saúde pública. E o professor começou a fala, eu vou passar a parte para concluir essa pauta, professora Wandilma e outros vereadores, porventura, que eu desafio alguém aqui que não conheça alguém, inclusive de Parnamirim, vereador Jeová, que já cometeu suicídio, inclusive recentemente, vereador Diniz. Isso aí não, mas é um problema dele. Não, o problema é nosso. O problema é nosso de assistir, de acompanhar, de acolher. O professor perguntou assim, começou a conferência dizendo assim: alguém já viu alguém já conhece ou já viu alguém que cometeu suicídio, especialmente enforcado? Michele, você começa a semana de uma pauta tão pesada e tão delicada, mas nós temos que ter coragem, professora Wandilma, de chegar aqui e realmente colocar o dedo na ferida, porque essa é a realidade da nossa sociedade. E aí eu pensava, vocês já viram alguém que se matou, que se cometeu suicídio, inclusive enforcado? Como é que fica o seu organismo, como é que fica a sua língua, seus olhos? E eu vi. Respondeu o professor Binho, eu vi. E vou dizer porque todos sabem, não estou sendo aqui antiética, e tenho contato direto com a família, e Betinho também, e todos nós conhecemos, inclusive um jovem cantor, o Pãozinho do Forró, foi ele que eu vi. Vou dizer porque é público e já foi colocado pela família. Eu vi 3h30, um corpo pendurado esperando o ITEP. Eu vi, exposto. Eu vi. Um jovem que levava alegria para as pessoas, mas ninguém sabia, Betinho, como ele estava por dentro. Um jovem que cantava, vereador Paulão, você também como pai, como jovem. Um jovem que cantava e dançava, levando alegria, e cometeu o suicídio. E aí, Yasmin, uma usuária jovem do CAPS-I, que estava lá, o Centro de Atenção Psicossocial, ela foi ao palco, Alex, e ela cantou, Nilda, uma música de autoria dela. E sabe qual era a música? Diferença. Agora ali no auditório, a gente está vindo de lá, eu e a vereadora Ralessa. E ela cantou uma música dela, sabe o que a música dizia? Ei, olhem para a gente, nós somos iguais, entre nós não existe diferença. Não existe diferença de nada. O cabelo, para que eu tenho que alisar cabelo? Por que a minha pele tem que ser igual à sua? Por que eu tenho que ter um comportamento igual ao seu? Por que a minha religião tem que ser igual à sua? Por que eu tenho que ser o que você quer? Inclusive os pais. Por quê? Ei, me respeite na minha diferença. A jovem dizia na sua música. E talvez sejam essas as bases dos conflitos.
Será que a gente já parou para refletir, professora Wandilma, por que as pessoas cometem suicídio e que todos nós estamos vulneráveis? Porque nós vimos médicos e médicas que passou aí na imprensa e aí foi vinculado na imprensa, inclusive há poucos dias, médico que se jogou de andar de prédio, de não sei quantos andares. Você viu, Nilda? Outra médica jovem que fez até inclusive da família aqui de Dona Terezinha, fez também a neta dela, mesma coisa. Outra médica, enfim. Eu estou dizendo isso porque independe de formação, de classe social, de cor de pele, porque nós todos somos iguais. Por favor, professora Wandilma. Vereadora Ana Michele, eu agradeço aqui a parte e quero lhe parabenizar para trazer a esta casa um assunto de extrema relevância e principalmente no tocante à vida. Ano passado nós fizemos aqui uma parceria, eu e o vereador Binho, onde nós abordamos essa questão muito bem explicitada pela uma igreja evangélica que trouxe dados concretos do que realmente passa na cabeça das pessoas. Eu recordo que tanto eu quanto a professora Nilda entramos com um projeto de lei principalmente voltado para a questão da educação no atendimento psicológico, né, assistencial, de adolescentes e de crianças que desde a idade tenra já começa a apresentar determinados distúrbios. Aí Vossa Excelência fez uma pergunta: você já viu alguém se suicidar, tirar a sua vida? Eu vi. Eu vi um tio, na época, irmão do meu esposo atual, atirou no próprio ouvido, tirou a sua vida, muito jovem, em função de ter passado por um acidente em que perdeu a sua perna. E isso foi motivo, um ano após ter acontecido isso, ele não conseguiu se sentir inserido novamente na sociedade, porque ele era diferente. Recentemente, a gente tem visto de forma muito assim aflorada pedidos de socorro de crianças, de adolescente tão jovem que, ao conversar, eu estou conversando comigo, diz que quer tirar a sua própria vida. Já cortou os pulsos, já tentou tirar, e certa noite, eu acordei meia-noite com uma mensagem dela, me pedindo socorro. Socorro, porque eu já tentei de tudo aqui para me matar e não estou conseguindo. Tomou medicação, tentou cortar os pulsos e, por fim, tentou colocar uma corda no pescoço. E quando você conversa, hoje ela já está sendo atendida pela Secretaria de Saúde do município de Parnamirim, né, também pela Secretaria de Educação, você percebe que às vezes para a gente nem há motivo para fazer aquilo, mas na cabeça de um adolescente é difícil quando alguém toma essa decisão. Então a gente se coloca aqui enquanto frente, enquanto parlamentar, penso que esse é um assunto inerente a todo mundo, mas eu queria também fazer referência, eu não sei se essa lei é da vereadora Cátia Pires, que trata sobre a questão do Setembro Dourado, não é, Cátia? Não sei se é sua, essa lei que trata do Setembro Dourado, do câncer infantil. E a gente queria também trazer à tona de que o Setembro Amarelo, do que o Setembro Dourado, do que até o Setembro Amarelo no sentido da questão da cidadania, nós temos 3 ações imensas para serem discutidas durante este mês e nos outros meses. Uma é sobre o câncer infantil, que é o Setembro Amarelo. Uma outra é o Setembro Amarelo, que eu parabenizo a Vossa Excelência na questão do combate, né, da prevenção aí do suicídio, principalmente dos jovens. E o terceiro é a questão do Setembro Amarelo, que traz, durante esse mês, também em seminários, em palestra, para as questões da cidadania. E aí, dedicado muito à questão da educação. Então, pode contar com minha participação aqui, em fazer junto com a senhora, ou até enquanto comissão, se assim o desejar,
Tenho certeza que a vereadora professora Nilda também vai encampar essa luta, que é uma luta não tão somente das 3 vereadoras, mas de todos os vereadores desta casa. Obrigada. Me permita uma parte. Bom dia a todos. Parabenizo a nossa amiga vereadora Ana Michele por estar trazendo, né, à Casa Legislativa essa discussão a respeito, né, do suicídio, da depressão, mas para contribuir com Vossa Excelência, o município de Parnamirim tem a lei que saiu desta casa, de acordo com o projeto de lei número 115 de 2017, de autoria do mandato da vereadora professora Nilda, com o apoio de todos os vereadores que aprovaram esta lei, onde institui no calendário oficial do município a Semana de Acompanhamento Psicológico em Combate à Depressão, Suicídio, Preconceito e Violência nas escolas públicas e comunidades próximas e da outras providências. Então, a nossa cidade tem uma lei e é muito importante que toda a população, que toda a sociedade abrace esta causa. Porque muitas vezes, quando a gente escuta um jovem, que foi um exemplo que você citou, Pãozinho do Forró, que eu conheci muito bem na Escola Estadual L.A. Maia do Rego, e muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro. E a gente dá uma devolutiva achando que é besteira, que é frescura, que não está acontecendo nada. E muitas vezes está sim acontecendo, quer seja na sua vida particular, quanto pessoa, quanto ser. Muitas vezes é a questão econômica, que a gente sabe que o desemprego também contribui para as doenças psicológicas. E também a questão do equilíbrio emocional. E é aí onde entra o apoio da família, é muito importante, a família estar junto, ouvir dos professores também colabora. Então, é algo de grande importância e Parnamirim precisa avançar sim. Por quê? Porque nós sabemos que existe N profissionais, que são inúmeros, através da Secretaria de Assistência Social, através da educação, através da saúde, mas se faz necessário a união desses setores. Quando existir a união desses setores com as dificuldades existentes no chão da escola, com certeza nós vamos diminuir o número de suicídio, de depressão, e esse combate começa com uma pequena atitude, inclusive no bullying. Quando alguém coloca um apelido no seu amigo, ali já é motivo de se começar um processo de depressão. Porque a depressão, ela não é ocasionada por um fator isolado. Ela tem uma trajetória na vida daquele ser. Então, a lei existe, que foi de acordo com o projeto de lei de número 115 de 2017. Então, cabe à Prefeitura de Parnamirim tirar esta lei do papel com a ajuda desta casa, também do mandato da vereadora professora Nilda e de toda a população parnamirense. Muito obrigada, Ana Michele, e parabéns por trazer esta discussão tão necessária para a nossa casa. Parabéns e obrigada. Nós que agradecemos, fazendo referência aqui à fala da professora Wandilma, sempre assim, com grande contribuição. Professora Wandilma, eu gostaria de me dirigir à mesa diretora, ao senhor presidente, inclusive a Vossa Excelência como representante na mesa diretora também, para que, na verdade, a gente tenha uma proposta, uma consulta e uma proposta, uma sugestão. Que esta casa, seja a mesa diretora, ou seja a comissão de saúde, ou seja uma comissão... A senhora trouxe algo muito importante. Além do Setembro Amarelo, nós temos o Dourado e temos também a questão da cidadania. Então, nós temos que planejar, não é verdade? Isso aí é urgente, é emergente. Então, professora Wandilma, eu pergunto, questiono, sugiro, não sei, que, inclusive, senhor presidente, qual é a orientação da mesa diretora, de repente uma comissão
né, para que nós possamos pensar, planejar, todos os vereadores e vereadoras, claro, aberta, não sei qual seria a orientação do presidente, para que a gente pudéssemos conduzir esse processo, senhor presidente, vereadora Wandilma, quanto casa legislativa, né, já que são pautas importantes, eu não acho, poderia até ser, como a gente já conversou, eu sou muito transparente, poderia até ser, através de um mandato, de uma comissão, não sei, mas nós temos experiências válidas que como vale a pena a gente se unir, não é verdade? Então, a minha pergunta é essa, qual é a orientação da mesa diretora, da presidência desta casa, nesta em relação a setembro, com tantas pautas, não só o Setembro Amarelo, que são pautas, como a senhora colocou muito bem, da forma coerente, tão relevantes. Professora Nilda, a senhora traz contribuições concretas de uma realidade que a senhora traz aí a questão do bullying, que é um dos fatores seríssimos, por isso que os números vêm aumentando na adolescência. A senhora traz uma lei, algo concreto de contribuição para o povo de Parnamirim. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por tantas pautas, especialmente esta, que a senhora vem contribuindo de uma forma significativa. E vamos também compor esta frente, essa comissão, seja lá o que for, para que a gente faça um trabalho excepcional, histórico, também neste mês, por que não, na Câmara Municipal, parabenizar o vereador Binho, assim como a professora Wandilma, se uniram nesta pauta tão importante. Passo para a vereadora Ralessa. Me conceda uma parte também, vereadora. Vossa Excelência, eu pedi uma parte antes. Não? Bom dia. Oi. Bom dia a todos. Obrigada pelo aparte, vereadora Ana Michele. Vossa Excelência, como sempre, trazendo temáticas importantes. Este mês que iniciamos justamente o Setembro Amarelo, já finalizando o Agosto Lilás, e todos os 12 meses do ano têm tons, cores e campanhas têm que serem permanentes, não é só naquele mês específico. Infelizmente, é um tema de alta relevância e um problema de saúde pública, que em sua ocorrência está aumentando cada vez mais entre nossos jovens. Vossa Excelência falou que chegamos da abertura do mês, abertura do Setembro Amarelo, e foi dito que a cada 40 segundos, é segundos e não minutos, uma pessoa se suicida no mundo. E a estatística é que os jovens de 15 a 29 e chega até a 35 anos são os que mais cometem suicídio. E o Brasil está em 8º lugar, ficando atrás de países como a Índia, a China, os Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. E uma das maiores causas é justamente a AIDS, o câncer e a depressão. Então, são temas de saúde pública que a gente tem que abraçar, tem que fazer e lutar para que políticas públicas sejam implementadas aqui no nosso município. Apresentei o projeto de lei, acredito que semana passada, sobre o setembro, o mês do Setembro Amarelo aqui no nosso município, para que seja um mês de campanha permanente e que o município fique para fazer movimentos, alertas, não só nos órgãos públicos, mas principalmente dentro das nossas escolas. É aí onde entra a lei da nossa amiga e vereadora Nilda, porque se a gente começar a trabalhar a nossa juventude, se a gente começar a fazer uma integração dentro das secretarias, incluindo a educação como segmento fundamental, acredito que é uma luta não só imediatista, é uma semente que vai ser plantada, mas que com certeza os frutos serão colhidos positivamente. Então, parabenizo Vossa Excelência, cheguei um pouco atrasada porque fiz questão de ficar lá até o término da palestra para poder entender melhor várias causas que são atribuídas ao suicídio. E muitas vezes a gente fala uma frasezinha: quem fala não faz, quem vai fazer não avisa.
e avisa assim, avisa mediante gestos, avisa dentro de várias frases, e que muitas vezes as pessoas não dão tão importâncias, e quando vai ver, aquela pessoa já não está mais presente entre nós, e chega a ser tarde demais, e só nos resta lamentar, orar para que Deus receba essa alma, e que eu fico entristecida justamente porque conheço várias pessoas, cheguei a conhecer, né, várias pessoas, e conheci também Pãozinho, e são jovens. Acho que ano passado tivemos estatísticas aqui no nosso município, ano retrasado também, ali no Planalto, no bairro Planalto, no Boa Esperança, jovens que tiraram sua própria vida, e nos entristece bastante. Deixo o meu mandato à disposição para abraçar mais uma luta junto com Vossa Excelência, e acredito que é através de proposições que iremos lutar, que iremos fortalecer, que iremos abraçar e indicar para que o município, o executivo em si, trabalhe por questões de políticas públicas que abracem a todos os parnamirinenses. Essa é a minha contribuição ao seu discurso hoje pela manhã. Obrigada pela oportunidade. Agradeço, porque Vossa Excelência vem realmente a brilhantar, viu, com dados, além de uma fala muito coerente, firme, traz dados estatísticos, uma realidade atual. É mais um dado preocupante para o nosso país, o 8º do mundo, e a gente perdendo de todas as formas, inclusive para a Índia, China, que são as populações, são os países superpopulosos, né? Superpovoados, inclusive. E aí a gente vê outros de tantos conflitos, né? A senhora traz uma fala muito coerente e que referenda e justifica esta pauta para esta Casa Legislativa. Outra coisa muito importante, a senhora mostra que a realidade não é só lá na China, nem na Índia, nem no Paquistão, nem nos Estados Unidos, é aqui em Parnamirim, através de vários exemplos dessa situação. E mais ainda, vereadora, a senhora diz o principal, que a pauta é permanente, é constante, especialmente na educação, na saúde, exatamente no contexto da prevenção. Então, agradecemos demais. Eu acredito que falo com toda a propriedade, senhor presidente, sem demagogia nem hipocrisia, porque quem conhece nosso coração é Deus. E é isso é que mais me conforta, porque Deus sonda nossos corações e nossas consciências. E o mais importante é a união, vereadora Ralessa, porque uma vida, olha só, estamos começando o mês, uma vida que a gente ajude e contribua para salvar no contexto da prevenção do suicídio, nosso dato já valeu a pena. E aí, vereadora Kátia. Muito obrigada, vereadora, pela sessão do à parte. Vou só contribuir também com algo, né, porque é um assunto tão relevante, tão chocante, muitas vezes, né, o discurso de Vossa Excelência tocou nossos corações, porque é a realidade. Por mais que seja um tema ainda meio que discriminado, né? Assim, algumas pessoas têm medo de falar, para outras entenderem que ela tem depressão, né? Elas têm a negação da doença, muitas vezes ela não aceita, a família também não valoriza, muitas vezes, em alguns casos, se diz que é fricote, que é, né? E isso é um assunto, esse assunto do suicídio é um tema muito relevante. E eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá na ponte, né, onde o pastor Rubens adotou, é meu amigo, e adotou aquela ponte como uma luta, como uma forma de chamar a atenção, né, da sociedade. Inclusive, uma amiga nossa, ela foi lá para suicidar-se. Ela foi, como ela é evangélica, ela foi lá embaixo no acampamento para disfarçar, pediu oração, fez oração, levou rosas e pediu a ele para ir até lá porque ia jogar rosas no mar. Mas, graças a Deus, ela estava com um problema no joelho e ela não conseguiu dobrar o joelho na mureta para efetuar o que ela tinha planejado, que era ceifar a sua vida. Então, é um assunto, inclusive, eu tive ontem na casa dela, fazendo uma visita, né? Os amigos estão sempre ali ajudando, né? Dando apoio no que pode. E aí, como Vossa Excelência falou, são tantos casos do nosso dia a dia
que se a gente for relatar que cada um vai ter um momento de experiência com algo tão forte, né? Uma doença tão forte que é a depressão, que na maioria das vezes leva a tentar ou consumar o suicídio, né? Uma doença terrível. E eu entendo, eu vejo que o município tem dado a sua contribuição. É muito pouco ainda. É muito pouco porque o tema é muito grave, é muito amplo. A vereadora aqui, Nilda, falou de um projeto de lei nas escolas. As UBSs, elas tendem, né, e elas dão a sua contribuição nesse período do mês de setembro, o Setembro Amarelo, né, de reunir a sua equipe técnica, de fazer as ações, de chamar a atenção. E eu vejo na Vossa Excelência, no seu mandato, essa preocupação de também trazer esse tema de uma forma mais ampla para a nossa casa, né, como a exemplo foi o Agosto Lilás. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar o CAPSI, né, que é o CAPS Infantil. A gente sabe que a gente tem um centro de referência aqui próximo, que a demanda é tão grande que o município CIPS não consegue atender. A demanda é muito grande. É preciso esse debate mais amplo nas comunidades, nas associações, nas escolas, nas unidades de saúde. É verdade, a gente precisa alertar para isso. Quando eu vou às igrejas, que a gente faz um trabalho para ajudar as mães que perderam seus filhos, é o primeiro ponto que a gente encontra, a depressão. Então, eu não poderia deixar de apartilhá-la, dizer que eu tive uma visita do pastor Rubens, ele já colocou à disposição, inclusive nós vamos participar de um evento na UBS Suzete Cavalcante. Ele vai lá e vai levar um psiquiatra que trabalha junto com ele nesse programa, né, em relação à ponte. E, se for necessário, dentro da programação que Vossa Excelência vai apresentar, né, a gente coloca à disposição. Ele já me disse que pode contar com ele, se for necessário, né, para que a gente una esforços e tentar amenizar esse sofrimento, que não é só para quem tem a depressão, mas quando adoece alguém de depressão, adoece sua família também, né, e seus amigos. Então, parabéns, vereadora, essa é a minha contribuição e conte conosco. Agradecemos a vereadora Cátia, até porque também, de uma forma muito competente, muito prática, né, já vai à frente desse processo, mostra aqui, mais uma vez, um espírito de equipe, uma humildade de trazer, de nos ofertar. Eu acredito, vereadora Cátia, que a gente pode, juntas, a gente deve, juntas, né, construir essa proposta, juntas e juntos, né, unidos, e colocar, né, como uma proposta geral do Legislativo, através, inclusive, das iniciativas dos mandatos, das leis que já existem, como a gente já falou. Eu acredito que essa lógica de trabalho, por isso que eu queria, assim, já pedir permissão ao presidente, que, já que nós estamos inscritas, tem uma parte do pastor Alex, do vereador Diniz, pedir permissão ao senhor presidente, e também já solicitar ao presidente essa orientação em relação, e a todos os vereadores e vereadoras, as sugestões, mas a orientação, como a gente já falou, do presidente da mesa diretora, para que humildemente a gente construa esta pauta de forma coletiva. Vereadora Cátia traz essa experiência viva, porque como é uma mulher séria, atuante, né, não só como tantas lutas que trava, como mãe, como avó, com tantas lutas, né, da própria vida, a gente passa as nossas experiências, a gente se sensibiliza e se fortalece, Cátia, né, para fazer o bem e lutar pela vida do nosso semelhante. E Ralessa também, a vereadora Ralessa falou algo muito importante, que muitas vezes a vereadora Cátia ressaltou. Senhor presidente, muitas pessoas, olhe quão grande é a nossa responsabilidade. O fato de nós orientarmos as pessoas, contribuirmos esta pauta, em dizer que não é, desculpa o termo, mas eu vou usar porque é o que as pessoas usam no dia a dia, Ralessa, não é frescura, não é mimimi, viu? As pessoas, como Ralessa disse, as pessoas avisam sim, e elas não pensem que elas não fazem, Diniz, porque elas avisam e elas fazem. Porque muitas vezes, Jeová, não tem um negócio de um estigma, de um ditado popular, vou dizer assim, que quando
Não é nem isso, é quando diz assim, Kátia, olha, quando avisa não faz, não é? Não tem esse negócio? Não, se quiser se matar, se mate logo, as pessoas não fazem isso? Não, quem quer se matar não diz não fala não, se mata logo. Ei, o ciclo, as pesquisas mostram que eles avisam e eles fazem. Vamos, que Deus nos livre, e faz, viu, gente? É um alerta, é o aviso, e a Ralessa falou isso, achei, a gente não destacou, mas é importante a gente destacar. Pastor Alex. Desde já quero agradecer a vereadora pela parte, e antes de entrar no tema que Vossa Excelência está abordando, eu quero agradecer a sua contribuição em nossa audiência pública contra a drogadição infanto-juvenil, que foi um tema muito importante, que reuniu várias lideranças de várias ONGs e entidades aqui de Parnamirim que representam as nossas crianças, jovens e adolescentes com muita dificuldade pela falta de apoio em algumas áreas. E eu quero contribuir nessa sua fala, até porque, tendo em vista que eu tenho essa função pastoral bem, nessa discussão eu quero contribuir, falando a todas as pessoas que também nós nos deparamos com situações dessa, em algumas pessoas que vão às congregações, que vão aos cultos e que no dia a dia, no evangelismo, nós nos deparamos com pessoas que sofrem com depressão. Eu já cheguei em algumas casas e eu quero contribuir dizendo que é um ponto que cada dia ele tem crescido muito, ele tem avançado muito esse ponto, esse mal na vida das pessoas, pela profecia bíblica. Quando Jesus disse que, em Mateus 24:14, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas esfriariam, e ia ocasionar o que nós estamos vendo hoje, pelo fato de que existe, vereadora Ana Michele, e quem quiser que está nos ouvindo anotar, existe um versículo lá em Mateus 7, capítulo 7, 13 e 14, que fala que só existe dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, e tudo aquilo que não é bom nas nossas vidas, ele é ocasionado pelo mal. E tendo referência bíblica em 1 Coríntios 3,17, o apóstolo São Paulo fala que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo, e quando esse Espírito Santo ele não habita, nós estamos vulneráveis a alguns outros espíritos habitarem. Então, assim, claro, existe a ciência humana, o estudo, e eu respeito, mas como conhecedor da palavra de Deus, tudo que ocasiona na vida do ser humano contrário não pertence a Deus. Então, ou seja, resíduos, vereador Diniz, que vem da parte do inimigo, quando diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para roubar, matar e destruir. E tudo que entra na vida do ser humano é porque faltou essa consciência de conhecer a verdade, de conhecer a palavra, de buscar o caminho certo, porque infelizmente esse mundo tem essa operação do mal, e quem está ou seja, um pouco distante da palavra de Deus, do evangelho, está apto e que entre esse mal de alguma certa forma. Então eu contribuo nessa fala, atribuindo também que o trabalho das igrejas, ou seja, eles são muito importantes nessa área também, porque você começa a combater com esse mal que está nas pessoas, até porque o testemunho, que eu fiz uma visita no bairro de Vida Nova, e eu vi uma jovem com 24 anos, com um problema de depressão, e você que tem esse lado espiritual, você vê a opressão do mal naquela vida, que ela não está num consenso normal, ela está como se fosse possessada ao ponto que ela está de cabeça baixa, com semblante negativo, e é uma coisa que só, como disse o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele não lhes compreender. Então, assim, reforço dizendo que nessa área da depressão, o trabalho evangelístico das igrejas, eles são muito importantes, porque tem esse combate do espírito contra a carne e do contra o mal. Muito obrigado pela parte. Agradecemos, pastor Alex, as contribuições. Sim, pastor, nós temos que observar que nós somos um ser integral. Temos o nosso aspecto espiritual, psicológico, físico, social, econômico, né? Então nós sim
temos esse olhar, porque são vários fatores, inclusive essa busca constante, é como a gente fala, a gente busca o quê? Aí onde entra, principalmente no aspecto espiritual, por que não dizer? Que é o principal, né, inclusive. Por favor, vereador Diniz, para que a gente possa concluir. Jamais, vereador, não esqueça do senhor não. Quantos anos de amizade, as nossas trajetórias, como é que eu posso esquecer, hein? Quantos anos? Vossa Excelência, eu quero agradecer pela parte e também quero parabenizar por esse tema tão importante para essa casa, para a sociedade, para todo o Brasil. Eu, como com a palavra do pastor Alex, acho que ele falou quase tudo o que eu tinha de falar. Muitas das vezes, Vossa Excelência, o ser humano está com uma preocupação, está ansioso com algo, e amigos ao redor, familiares, já de logo, isso é depressão. Então já leva aquela imagem de depressão para aquelas pessoas. Porque eu até volto bem há 30, 40, 50 anos atrás, ninguém falava em depressão. Não existia isso. Mas hoje é uma epidemia que todo mundo é depressão, né? E, como o pastor Alex citou, nós temos que saber que temos esses dois caminhos, o céu e o inferno. E o diabo está 24 horas na mente do ser humano para que possa levar para pertinho dele. E o que eu digo à população, aqueles que estão com, muitas das vezes, uma separação, um problema financeiro, como o caso da pessoa de Vandilma aí que perdeu uma perna, e demais problemas com família, que busque a palavra de Deus, busque uma igreja, porque ali é onde está a salvação, ali é onde tem como tirar todo aquele pensamento maligno que está na mente dele, como o pastor Alex citou, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu sempre gosto de citar uma palavra na minha casa, e aonde eu estou, que toca na palavra de Deus, eu cito o seguinte, que eu sou um homem de muitos compromissos, de muita responsabilidade, e isso mexe muito com minha mente. Eu não vou dizer uma pessoa fraca, mas se não tivesse tanto apego a Deus, eu já diria que tinha depressão. Mas essa doença não chega, mesmo que o diabo queira colocar ela para perto de mim, ela não vai ter espaço, porque eu tenho um Deus muito forte e confio muito nele, e eu não quero agradar o Satanás, eu não quero fazer ele sorrir de mim e da minha família, eu quero agradar a Deus. Então, se vir no meu pensamento um dia que não vai vir com fé em Deus, de tirar a minha vida ou fazer algo de mal para uma pessoa, eu vou até meu Deus e vou conversar com ele, e sei que ele não vai deixar isso acontecer. Então isso eu peço a toda a comunidade, eu peço até que registro isso em ata, isso é muito importante, que não vamos dar brecha para o Satanás, não vamos servir a ele, não vamos desagradar a Deus, porque na vez que na vez que podemos fazer qualquer atitude que possa desagradar a Deus, então vai agradar quem? É o demônio, e vamos servir a ele. Então, o que eu peço à população, a todos que estiverem ouvindo, nas igrejas, que possa levar essa palavra. Não vamos dar espaço ao inimigo, porque é dar espaço a ele em tirar principalmente a nossa vida, algo que Deus nos deu e morreu para nos salvar, e a gente desobedecer e perder essa salvação. Eu quero parabenizar mais uma vez e muito obrigado, Vossa Excelência. Vou concluir, senhor presidente, mas gostaríamos de destacar a fala do vereador Diniz, muito pertinente, ressaltando esse aspecto importantíssimo, primordial, essencial, que é o espiritual, né? Porque muitas vezes a gente negligencia o principal. A gente fala tanto tecnicamente das políticas de saúde, e olha a riqueza desse colegiado. Gente, eu quero agradecer a todos e todas que contribuíram para este debate, e que a gente só está começando o mês. E eu quero dizer, olha, Diniz, que profundo e que maravilhoso, diversos olhares, né? Cada um com o seu ponto de vista, o quanto contribui, o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos irmãos, e como importante é alertar. E para concluir, senhor presidente, pedindo mais uma vez a orientação de Vossa Excelência em relação à nossa programação a setembro, eu quero só pedir permissão que Deus nos tocou para a gente ler aqui, diante aqui do livro dos livros, concluir nossa fala lendo, porque quando o pastor Alex fala, quando o vereador Diniz coloca,
e faz essa colocação, faz essa fala, vem aqui para o livro de Coríntios 13, que a base de tudo, além da fé, da obediência, como o senhor colocou muito bem, repito, independente de religião, é a questão do amor. Né? Porque quando a gente ama, a gente não engana, a gente se fortalece em Deus, a gente cuida do nosso semelhante, a gente cumpre nossas obrigações. E aí Paulo nos lembra assim, em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu sou como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, se tivesse toda a fé, ao ponto de transportar as montanhas, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, e que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada valeria. Então, senhor presidente, é com amor que a gente ama, que a gente faz, que a gente vive. As lágrimas de Vossa Excelência, que eu sei que são verdadeiras, me marcaram. Eu quero dizer, terminar aqui nossa contribuição, nossa fala com isso, porque eu vi as lágrimas de Vossa Excelência, aquela mulher que foi oportunizada, que era vítima de violência aqui, quando o senhor deu a oportunidade no Tribuna Livre, que representa muitas e muitas, inúmeras mulheres de Parnamirim. Eu vi suas lágrimas quando o senhor viu aqui as pessoas em situação de rua, que vieram aqui para esta casa, senhor presidente. É assim que a gente ama, é assim que a gente faz nosso papel como representante do povo e como vereadores. E quando a gente fala, não é combater suicídio apenas, não é combater, é prevenir. Como a vereadora Kátia colocou muito bem, são políticas públicas de prevenção. E a gente realmente encerra, lembrando até de Gonzaguinha, porque é prevenção, professora Nilda, e valorização da vida. E ele tem uma música, Diniz, que é o que é o que é, uma pergunta, viu? Muita gente pensa que o título dessa música é bonita, a vida é bonita. Não. O título da música de Gonzaguinha, que é um hino, filho do rei do Baião, é o que é uma pergunta. E ele diz assim: viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida pode ser bem melhor, e será. Por isso que não me impede que eu repita: a vida é bonita e é bonita. Enquanto nós estivermos fôlego, nós vamos dizer isso e vamos lutar pelo nosso povo, que nós temos aqui viver. Nós não merecemos nos matar. Muito obrigada, senhor presidente. Como não tem vereador mais para fazer a tribuna, está em plenário a vereadora Ralessa, e aqui na extensão do plenário, o meu amigo Noaci. E também a presença do vereador Rogério César Santiago. Vamos à ordem do dia, como se trata de veto, senhor Pedro, peço para que a primeira secretária faça a verificação do quórum. Fazendo a verificação do quórum novamente, senhor presidente, presentes nesta sessão ordinária, vereador Jeová Alves, vereador Manuel Diniz, vereador Paulão Júnior, vereadora Ana Michele, vereador Ítalo Siqueira, vereadora Ralessa Freire, vereador Abidene Salustiano, vereadora Nilda Cruz, vereador Betinho da Mala, vereador Binho de Ambrósio, vereador Pastor Alex, vereadora Kátia Pires, vereador Rogério César Santiago, já ia mudar o nome, Rogério, e vereadora Vandilma Oliveira, além do presidente desta casa. Acho que nós temos 15 vereadores aqui presentes, contando com o presidente. Submeto ao plenário que a votação seja nominal. Ok. Então, em única discussão e em outra votação, veto integral do protocolo 375646/2017, a redação final 07/2017, oriundo do projeto de lei 046, que altera o artigo 2º e acrescenta os parágrafos 1, 2, 3 e 4,
a Lei 1776 de junho de 2016. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia. A vereadora Discussão. Cátia. Fazendo aqui a defesa do projeto, eu já fiz um pronunciamento anteriormente, semana passada, mas eu vou repetir para quem não estava aqui, até porque é obrigação nossa fazer a defesa daquilo que a gente entende que é legal. Existe no nosso município, no rol das leis, uma lei ordinária 1776 de 2016. Autoriza o município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, a criar o programa de atendimento veterinário gratuito aos animais domésticos da população carente. Com o crescimento de animais abandonados, principalmente gatos, que é o que a gente vem acompanhando diariamente aqui, né? Que o gato ele tem uma reprodução muito mais rápida de qualquer outro animal, né? Então, é costume hoje popular a gente ver as famílias, as pessoas abandonando esses animais nas ruas, porque não conseguem, eles entendem que não conseguem dar vencimento a essa tão rápida reprodução. E o que é que acontece? Esses animais são abandonados nas praças, no entorno das lagoas, que é o caso lá de Nova Parnamirim, na Lagoa da Abel Cabral, são abandonados nas ruas, não só os gatos, eu estou falando especificamente dos gatos, porque a reprodução é o que a gente vê mais, mas existem muitos cachorros também abandonados nas vias públicas. E o que nos levou a alterar uma lei, porque a lei ela só diz respeito aos animais carentes. E o que a gente acrescentou no nosso projeto de lei é que alteramos o artigo 2º, né? Porque no anterior ele diz artigo 1º, artigo 2º, artigo 1º, o atendimento não se restringirá somente às consultas, ficando os órgãos de controle de zoonoses, canis públicos, isso tudo está no anterior, e estabelecimentos oficiais responsáveis pelo atendimento de cirurgia, incluindo ortopédicas, e aqui, no anterior, ele só diz que seria... No artigo 2º ele diz: o atendimento não se restringirá somente às consultas, ficando os órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres responsáveis pelos atendimentos de cirurgia, incluindo as ortopédicas. Então, o que é que a gente acrescentou? Porque antes ele só fala isso dos animais de famílias carentes. Nós acrescentamos que também essa lei atingirá os animais de ruas. E nós acrescentamos que, além de tudo que está no primeiro, nós acrescentamos que, além de incluir as ortopédicas, que está na lei anterior, a castração de animais de rua no âmbito do município de Parnamirim. Acrescentamos esse item para dar justamente suporte aos animais abandonados de rua, que são abandonados nas ruas. E aí acrescentamos o quê? Parágrafo 1º. Somente serão encaminhados à castração sem custo os animais de rua e aqueles animais domésticos que se encontrem dentro do estabelecido no anterior, que é aí onde trata das famílias carentes, que tem até 3 salários mínimos, a renda de 3 salários mínimos na família. Isso está no anterior. No parágrafo 2º, nós colocamos o atendimento previsto no capítulo, lá no início, né, no capítulo do projeto, compreende a triagem, a tatuagem para identificar e a castração dos animais. Nós acrescentamos esses 3 itens. Cadastramento, não estou entendendo. Tatuagem, porque ele carimba, né? Aquele animal que é cadastrado, eles fazem uma tatuagem para quem encontrar ele na rua entender que ele é castrado. Porque muitas vezes alguém quer adotar
E sabendo que o animal é castrado, então essa tatuagem ela vai identificar que aquele animal já é castrado. E isso facilita até a adoção desse animal, né? Bem, isso foi o que a gente acrescentou. O veto do Executivo, ele diz, no meu entendimento, né, ele refaz aqui toda a nossa a redação final, e ele diz na sua justificativa que nós não apresentamos a fonte de custeio desse projeto. E por que nós não apresentamos essa fonte de custeio? Porque no artigo da lei anterior, que já é lei, né, o projeto que foi do vereador Rosano Taveira, quando era vereador, que foi em 2016, ela que no seu artigo 4º, ela diz: caberá à Secretaria Municipal de Saúde a implantação desse programa. Então não tinha necessidade, não haveria necessidade, não há necessidade de nós acrescentarmos a fonte de custeio, porque ela já está contida na lei anterior. Ela já está dizendo que cabe à Secretaria de Saúde. E os zoonoses, que é o centro de controle dessas atividades, juntamente com os canis públicos que está estabelecido na lei, com os estabelecimentos oficiais que a Prefeitura faz convênio, todos esses órgãos, eles são ligados à Secretaria de Saúde. Então, a fonte de custeio é a Secretaria de Saúde, que já está estabelecida na lei anterior. Não tem como eu colocar uma segunda fonte, porque eu não vou reinventar a roda. A lei já diz que cabe à Secretaria de Saúde implantar esse programa. Então, nós só alteramos o texto da lei, nós não criamos uma lei nova. Nós alteramos o texto da lei para atribuir e para também direcionar aos animais de rua, o que antes era só animais de baixa renda, de famílias carentes. Então, o que a gente quis aqui foi dar otimização, fazer com que esses animais que são abandonados, eles tenham uma vida digna, que eu acredito que os discursos que a gente ouve na nossa casa é sempre em defesa desses animais, né, que ficam aí abandonados, atropelados. Por isso a questão das ortopédicas, porque quando eles são animados, é comum a gente ver um animalzinho mancando no meio da rua, às vezes sem poder se locomover. É muito triste isso. E essa lei, ela veio justamente dar esse olhar específico para esses animais. Eu não vejo, sinceramente, eu não estou aqui querendo fazer discurso em causa própria. Eu vejo que é uma forma de você dar um atendimento legítimo a animais. Não é só animais de baixa renda, mas os animais que não têm uma família para cuidar, que estão expostos a todo tipo de enfermidade, passam fome, sol e chuva, não tem uma família que lhe dê carinho. Pelo menos essa alteração da lei, ela vai garantir a sua sobrevivência no que diz questão à sua saúde, né? Então, eu tenho certeza que, como essa casa votou unanimemente pela aprovação desse projeto, eu tenho certeza que vossas excelências, vereadores e vereadoras, terão a mesma sensibilidade e votarão pela derrubada do veto, entendendo que essa justificativa não condiz com a verdade. A fonte de custeio está estabelecida no projeto anterior. Eu só alterei os artigos para facilitar e para legalizar e para legitimar aqueles que realmente precisam desse olhar, que são os animais de rua. Muito obrigada, senhor presidente, e eu peço a todos que pela derrubada do veto. Vereador Pastor Alex. Oi. Bom dia, senhor presidente. Depois de ouvir, né, a explanação da vereadora Cátia, eu sou contra o veto. Vereador Binho. Bom dia. Eu também sou contra o veto. Vereador Betinho da Mala.
Bom dia a todos, senhor presidente. A colega vereadora Cátia Pires explanou muito bem e realmente a gente já tinha votado aqui em primeira votação, segunda, aprovamos. Eu sou contra o veto. Vereador Abidene. Sou a favor do animal e contra o veto, senhor presidente. Vereadora professora Nilda. Contra o veto. Vereadora Ana Michele. Considerando a fala pertinente e muito consubstanciada da vereadora Cátia, além do fato de já ser uma lei pré-existente, e outra coisa, até óbvio, o que é óbvio, é que os animais estão nas ruas, e eles que precisam dessa atenção maior. Então, isso aí não tem nem grandes argumentações, parabéns pela iniciativa, inclusive nós da Frente Parlamentar temos que botar a lei para funcionar e ser implementada, né? E eu quero dizer que sou contra este veto. Vereador Ítalo. Oi, bom dia a todos. Oi, pronto, não, funcionou aqui? Pronto. Oi, pronto, agora sim. Bom dia a todos. Eu tenho um projeto tramitando na casa que fala também de oficializar o calendário de castração de cães e gatos. Em virtude disso também concordo com a vereadora e sou contra o veto. Vereadora Alessa. Você, presidente da Frente da Comissão de Constituição e Justiça, a nossa comissão, relatada pelo vereador Gustavo, concordou com o veto. Porém, após a explanação e por analisar aqui todo o motivo do veto que foi vetado integralmente, de fato, não houve uma forma precisa na identificação do custeio. Mas como a vereadora propositora das alterações da lei dos artigos, e por deixar bem claro que já existe na lei anterior e que esse projeto foi um projeto do nosso prefeito, que à época era vereador, eu sou contra o veto e sou a favor dos animais, para que a nossa cidade possa ter esse controle. Principalmente na questão da tatuagem, né, vereadora, que a senhora colocou. Vereador Paulo Júnior. A favor de votos objetivos, contra o veto. Vereador Diniz. Contra o veto. Vereador Jeová. Contra o veto. Vereadora Vandilma. Eu também não poderia me posicionar de forma diferente, né? Acho que os animais precisam e muito carecem de fato e de direito de uma política mais justa. E não seria agora, nesse momento, que eu iria ser contra os animais. Eu sou contra o veto e a favor dos animais. Vereador Rogério. Bom dia a todos. Contra o veto. Então, por unanimidade dos vereadores que votaram hoje aqui, 14 vereadores contra o veto, portanto, o veto foi derrubado. Projeto de lei zero 46/2016, que era do veto da vereadora Cátia, foi derrubado, foi mantido o projeto. Então, veto derrubado. Veto integral o protocolo 375653, 2017, a redação final 09/2017, oriunda do projeto de lei 02/2017, que autoriza o Poder Executivo a desafetar parcialmente bem de uso comum do povo para urbanização da área onde se localiza a feirinha de Pium e da outras providências. Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Rogério. Em discussão. Em discussão. Tratando de um projeto onde a gente pediu a desafetação parcial da área que se estabelece hoje, que se encontra hoje a feirinha de Pium, que ali é uma rua. Inicialmente a gente tinha feito o pedido da desafetação. O que seria isso? Seria tornar público aquela área para que a feirinha pudesse realmente se estabelecer naquele local. Vendo que o prefeito teve bons olhos em relação à feirinha e que vai deslocá-la para um terreno próximo, fazendo assim com que ela tenha uma melhor infraestrutura, eu concordo com
com o veto e retiro o projeto. Não vou ter que colocar a votação, uma vez que o autor do projeto, né, concorda com o veto e retira o projeto para que mantenha o veto. Então, vamos colocar em votação só para o sentido de o voto dele é a favor do veto. Cátia. Como já foi aqui explanado pelo autor, né, e na verdade nós aqui da casa já aprovamos, inclusive, essa questão da relocação da feirinha de Pium. Vamos concordar com o voto do autor da manutenção do veto. Pastor Alex. Acompanho o autor do projeto e a favor do veto. Binho. A favor do veto. Betinho. A favor do veto, senhor presidente. Abidene. A favor do veto. Nilda. Sigo o autor do projeto para permanecer o veto. Ana Michele. Parabenizo o vereador Rogério pela iniciativa anterior, até porque está pensando no turismo, no desenvolvimento e na comunidade local, especialmente a feira tão conhecida e tão visitada que é o nosso cartão postal, a feirinha de Pium. Então, pelos motivos colocados de uma forma muito coerente e prática, neste caso, sou a favor do veto. Ítalo. A favor do veto. Ralessa. A favor do veto, senhor presidente. Paulo Júnior. Está melhorando, senhor presidente, a objetividade dos votos. A favor do veto. Vereador Diniz. A favor do veto. Jeová. A favor do veto. Vandilma. Eu acompanho aqui, né, a solicitação do próprio vereador a favor do veto. Então, quantos votos a favor do veto? 14 votos a favor do veto, mantido o veto. Veto integral ao processo 2019-110-957. A emenda modificativa número 01/2018, que altera o anexo único do projeto de lei complementar 010/2018. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora professora Nilda. Em discussão. Em discussão, senhor Pois presidente. não, vereadora. Eu peço à Casa Legislativa para derrubar o veto pelos seguintes argumentos. Primeiro, no artigo 207 do nosso regimento, diz: concluída a votação pelo plenário da Câmara, o projeto de lei, dentro de 10 dias úteis, é enviado ao prefeito, que o sancionará no prazo de 15 dias. O prefeito de Parnamirim descumpriu este artigo, o artigo 207, tendo em vista que a Casa Legislativa mandou para o Executivo no dia 24/4/2019. No entanto, o prefeito retornou para esta casa no dia 8/7. A prefeitura descumpriu o prazo. O outro argumento em relação à nossa emenda é que a devolutiva do motivo do veto é em relação a um processo, uma determinação judicial. Só que a determinação judicial, como está aqui, que é a de número 080-84-46-51-20-2018.8-20-51-24. Em nenhum momento a determinação judicial está dizendo que o candidato que vá concorrer à vaga para regente do laboratório, ele não tenha que ter uma certificação na área de informática. Não é isso que a ação judicial recomendou à prefeitura. O que a recomendação judicial está dizendo é que a prefeitura não pode exigir a certificação do curso Proinfo integrado. Então, a prefeitura, na hora que está exigindo que tem que ter curso Proinfo, está desqualificando as outras empresas, como a Microlins e outras empresas da área. É como hoje, eu me formei em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Mas quem fez a uva não vai poder concorrer para a vaga de professor? É isso que a ação judicial está dizendo. Ele também argumentou o veto à prefeitura, colocando aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no pedido liminar de número 2015-01-2029/8, não está dizendo o que eles estão justificando aqui no veto. Aqui está dizendo claramente, em anexo da mencionada lei, que estabelece a exigência de certificação do curso do Proinfo. A mesma coisa. A jurisprudência que tem aqui está dizendo que a prefeitura não pode exigir essa qualificação profissional na área de informática, seja do Proinfo. Então, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que está aqui em minhas mãos, o que ela está dizendo é que não pode exigir a certificação do Proinfo integral. Mas em nenhum momento essa jurisprudência está dizendo que para um cidadão ser regente do laboratório de informática não tenha nenhuma qualificação em informática. Não é isso, não. A prefeitura não pode exigir, a empresa vai dar certificação. É isso que está muito claro aqui, na orientação, sim, da determinação judicial, que também estou aqui em mãos, também na jurisprudência do Tribunal de Justiça. Então, diante destas duas instâncias, que já terminou a prefeitura a retirada da questão do Proinfo. E a emenda do nosso mandato, em nome de vários professores que pediram, ela diz o seguinte: a emenda só está dizendo o quê? Nível superior com graduação, com licenciatura em pedagogia, que já está na lei anterior. Ou demais área do conhecimento já está no projeto anterior. Com experiência comprovada de no mínimo 2 anos. E lá exigia 1 ano. E o período probatório dentro da lei são 3 anos. Então, a gente já botou 2 anos, porque é necessária essa experiência. No exercício docente em sala de aula. E apresentar certificado de qualificação na área de informática. Como é que você vai trabalhar no laboratório de informática sem ter noção de nada de informática? No básico, pelo menos básico. Então, e nós não colocamos a questão de qual empresa vai ser essa certificação. E apresentar certificado de qualificação na área de informática, independente de qualquer empresa, podendo ocupar a referida vaga, também o professor da rede municipal de ensino, em processo de readaptação de função, que hoje alguns já ocupam, apenas estou botando no papel, porque é a realidade hoje, que preencha os requisitos desta lei. Os requisitos foram esses que eu já citei anteriormente. Então, eu peço à Casa Legislativa para a derrubada do veto, tendo em vista que a justificativa do prefeito não derruba a questão da jurisprudência do Tribunal de Justiça, que já mandou uma liminar para a prefeitura, como também a determinação judicial da Procuradoria de Justiça, que também mandou a determinação em relação ao nome Proinfo. Isso que a Justiça determinou a Prefeitura de Parnamirim. Por isso eu peço a derrubada do veto neste projeto. Muito obrigada, senhor presidente. Vereadora Cátia. Eu ouvindo aqui atentamente, toda poderia me passar a razão do veto, que eu estou sem ela aqui. Ouvindo aqui atentamente todas as... Está aqui.
a justificativa da vereadora e essa questão de verificar a legalidade é muito importante, a constitucionalidade das leis, porque nós somos casa de lei e nós não podemos ir contra decisões judiciais. E eu vendo aqui essa ação de constitucionalidade, mas entendendo que uma da justificativa, enquanto o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é da essência de qualquer Estado, de qualquer sociedade juridicamente organizada, com fins públicos, o da legalidade, que eu falei aqui, é o específico do Estado de Direito. Então, não há como ir contra a questão da legalidade, seja em que esfera for, principalmente eu que sou da área jurídica, né? E quando a vereadora autora, ela fala da questão da jurisprudência, né, e fica muito claro aqui a questão que ela leu, mas eu faço questão aqui, até para orientar os senhores vereadores, ação de direta de inconstitucionalidade de lei municipal, da inépcia da inicial, rejeitada, mérito, norma municipal que diz sobre o requisito para investidura no cargo de professor regente. O que é que esse enunciado aqui quer dizer? Ele quer dizer que recebeu, a Justiça recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei municipal de número 081/2014, preliminar de inércia da inicial, rejeitada, ou seja, ele já disse que não tem como seguir com um pedido de inépcia. Não existe, porque os padrões estão todos dentro da normalidade. E ele diz que a norma municipal, que dispõe sobre os requisitos para investidura no cargo de professor regente de laboratório de informática, anexo único da mencionada lei, que estabelece a exigência de certificação do curso do Proinfo integral como requisito de investidura no aludido cargo público, violação dos princípios constitucionais da isonomia, eu concordo, da impessoalidade, vez que tal restrição direciona o certame público, ou seja, o certame que lançou o edital, né? O certame já é o edital, que lançou com essa exigência do Proinfo, né? Que ele fala aqui, que foi lançado no certame, exigindo a questão do Proinfo, justificativa razoável, dando-lhe um viés de verdadeiro concurso interno destinado aos educadores da rede pública de ensino, afronta aos preceitos incumbidos no artigo 26, 1 e 2 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade parcial do anexo, procedência parcial da ação direta. Quem foi o relator foi o desembargador Amaury Moura Sobrinho, que julgou em 8 de março de 2017 no pleno do tribunal. Então, ele entende aqui que houve uma afronta aos preceitos incumbidos no artigo 26, né, da Constituição Estadual, quando ele obriga, né, quando ele estabelece a exigência de certificação do curso Proinfo integral como requisito. Então, eu vou votar pelo parecer do relator, que analisou a ação de constitucionalidade, e o meu parecer é contra o veto por entender que a própria Justiça já decidiu que afronta os preceitos da questão da razoabilidade, da impessoalidade e também da questão aqui, quando ele fala da isonomia, né? Então, no certame, não pode realmente, como a vereadora falou, exigir que tinha que ser Proinfo. Pode ser, como ela disse, Microlin, qualquer outro, porque quando se abre um curso para formação, passa-se por toda uma etapa
para poder se estabelecer, né? Licença, avaliação de currículo, de professores. Então, quando o curso é reconhecido pelo MEC, isso quer dizer que todas as etapas foram vencidas. Então, um certame não pode exclusivamente dizer que tem que ser exatamente só PROINFA. Eu vou pelo voto do relator e eu discordo do veto e voto pela derrubada do veto. Em votação, a vereadora Cátia já vota contra o veto. Vereador Pastor Alex. A vereadora professora Nilda já tinha deixado aqui em cima, né, para que a gente pudesse dar uma analisada. Eu falei que na discussão ia analisar, como também Cátia explanou favorável contra o veto, eu sigo contra o veto. Binho. Contra o veto. Betinho. Contra o veto, senhor presidente. Abideno. Contra o veto. Vereadora Nilda, contra o veto. veto. Ana Michele. Pelas defesas brilhantes da professora Nilda e a advogada Cátia, vereadora, não poderia ser diferente, até porque já foi muito bem claro. E também em homenagem a meu amigo Paulão, no vereador Paulão, vou ser mais direta, sou contra o veto. Ítalo. O PROINFO, né, é um curso interno realmente para os professores. O que acontece na realidade atualmente já é isso que a vereadora já citou. Então, eu também sou contra o veto e eu entendo que a própria Secretaria de Educação do município é a favor das mudanças atuais que foram propostas, né? Então, eu sou contra o veto. Alessa. Contra o veto, senhor presidente. Paulo Júnior. Contra o veto, senhor presidente. Diniz. Contra o veto. Jeová. Contra o veto. Vandilma. Eu vou só, antes de fazer o meu pedido, né, antes de votar, eu preciso historiar aqui no dia em que a vereadora professora Nilda entrou com isso aqui. E quando o prefeito colocou, já o que Cátia está colocando, a ação dele, com relação à inconstitucionalidade da questão do PROINFO, mais uma vez eu vou repetir o que disse naquela altura. A decisão de se incluir a questão de exclusividade do PROINFO foi uma conversa do próprio Ministério Público daqui, quando interferiu junto com a própria empresa que estava fazendo a Comperv. Então, assim, quando eu vi aqui a solicitação do prefeito de incluir, de que não estava exigindo a questão da compensação mínimo de 1 ano, naquele momento a emenda da vereadora Nilda passou, mas com uma ressalva nossa, em que eu dizia que era favorável, mas nem tanto favorável à questão dos que vão ser incluídos como professores que já estão hoje em função, que estão readaptados a favor, concordava também com a questão dos 2 anos e não 1 ano de exigência, porém, dada esta solicitação, eu pedi que naquele momento fosse incluído na emenda a questão da qualificação, coisa assim que Vossa Excelência, infelizmente, não obedeceu. Perguntei a Rodrigo, foi do mesmo jeito. Quando ela foi votada com essa solicitação, de que não tivesse a questão da exigência nem do PROINFO, que já estava fora, e de nenhuma outra. Mas, naquele momento, eu votei a favor nessa circunstância. Eu não vou, nesse momento, ser contra a questão do projeto, porque, de fato, eu não sou. Eu vou votar também contra o veto do prefeito, mas gostaria muito de que lá atrás pudesse ter sido colocado da forma como eu também fiz a solicitação. Então, eu sou contra o veto. Rogério. Contra o veto. Com 14 votos contra o veto, permanece o projeto e derrubado o veto. Antes de encerrar a sessão, gostaria só de, mais uma vez, comunicar aos vereadores e à população geral de hoje, audiência pública às 18 horas, no Parque Aristófanes Fernandes, da Assembleia Legislativa, com a Câmara de Parnamirim, Câmara Municipal de Macaíba, para discutir a questão do limite de município
Parnamirim, Macaíba, com lá do pessoal de Bela Vista. Então, todos convidados para hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria só agradecer essa casa também. Ontem nós estivemos fazendo uma movimentação na feirinha de Bela Vista e eu tive aí, a felicidade de ressaltar também o apoio dessa casa com essa nossa luta nessa audiência hoje. Então, ontem fizemos o convite e estamos nos esforçando para levar o maior número de pessoas de Bela Vista para que eles possam acompanhar esse debate, que eles, na verdade, são os mais interessados de tudo. Como não tem nenhuma matéria para deliberar, dou para encerrar a sessão, convidando outra para amanhã às 10 horas.